Capítulo 197, Desamparado 1. No final, Lit foi quem ficou com a ponta curta da vara. A nova Kila era um trator de bolso, enquanto Fria e Irial sempre podiam pedir uma segunda opinião aos outros dois sempre que tivessem dúvidas. Lit, em vez disso, teve que sorrir mais do que jamais fez a vida toda enquanto ouvia perguntas e preocupações. Ele foi forçado a responder sem sarcasmo ou apimentando suas respostas com insultos como se estivesse acostumado a voltar para Lutia. Ele ainda conseguiu fazê-lo, graças à ajuda de Solus, aos olhares constantemente preocupados de seus companheiros e ao empurrão amigável ocasional nas costelas. O resto da manhã foi tranquila. Eles verificaram mais da metade da lista e tiveram tempo de sobra. Seu próximo destino era a Casa Siquet, no distrito da cidade de Lorion. Eu estava pensando que se conseguirmos terminar nossas rodadas mais cedo, poderíamos realmente voltar e almoçar aqui. Ouvi dizer que a mousse de salmão do Lorion é para morrer de prazer. Disse Irial. Grande ideia. Vamos pegar Glória também. Seria triste para ela ter que comer sozinha na academia. Fria concordou, propositalmente adicionando combustível ao fogo. Seria muito triste, Kila ecoou, enquanto ela continuava recebendo nós em seu estômago. Não é um grande fã de peixes. Eles têm alguma carne boa. A boca e o cérebro de Lit pareciam estar desconectados. Mesmo antes de terminar sua sentença, ele já estava chegando a si mesmo, esperando que Solus o repreendesse novamente. Então, uma matriz apareceu do nada sob seus pés, teleportando eles para longe. O que diabos acabou de acontecer? A unidade do corpo da rainha que foi designada para o grupo como um detalhe ficou chocada. Metade deles estava disfarçado, seguindo-os de perto, enquanto a outra metade iria explorar as rotas mais prováveis do grupo para verificar os perigos. Cada aluno da academia era considerado um ativo inestimável e a futura espinha dorsal do reino. Sabendo que havia pelo menos um traidor na academia, Linjus tinha atribuído uma informação de cada grupo sem notificar ninguém além da rainha. No entanto, suas precauções provaram não ser suficientes. O esquadrão era composto apenas por veteranos, então eles imediatamente entraram em contato com seu comandante e pediram de volta, procurando por seus alvos ao mesmo tempo. Onde eles estão? O capitão perguntou ao diretor da unidade. A paranoia de Linjus estava finalmente valendo a pena. No caso de algo assim acontecer, ele tinha os uniformes imbuídos com um poderoso feitiço de rastreamento que poderia ser remotamente ativado. A boa notícia é que eu tenho a posição deles. Os inimigos os levaram até aqui, mas Linjus não poupou esforços nesses rastreadores. 4 deles juntos produzem um sinal tão forte que poderíamos identificá-los mesmo a meio condado de distância. Ele não está aqui. Pare de soprar fumaça para cima de Linjus e me dê a má notícia. O capitão rugiu. Eles estão a alguns quilômetros de distância. A menos que um de nós esteja familiarizado com a periferia da cidade, levará um tempo para chegar lá mesmo a toda velocidade. Nossos inimigos também não pouparam esforços. O diretor suspirou. Caramba! Vamos esperar que eles possam aguentar o suficiente. Caso contrário, a rainha terá nossas cabeças. No momento em que a matriz foi ativada, Lit e Solus se prepararam para a batalha. O resto do grupo estava em pânico, tentando tirar cara ou coroa da situação deles. Emboscada. Prepare-se para correr. Lit gritou, temendo que ele tivesse acabado de entrar em uma armadilha semelhante à usada para matar o capitão Velagros e sua unidade. Ele imediatamente conjurou vários feitiços ao mesmo tempo, ativando tanto a visão de vida quanto o senso de mana. Ele não deixaria nenhuma matriz ou inimigo levá-lo de surpresa novamente. Seus companheiros estavam assustados, mas o aviso de Lit os fez recuperar a calma e se tornar cauteloso com seu novo ambiente. Eles tinham sido transportados para as favelas da cidade, no meio de um beco dos fundos. O fedor vindo dos esgotos abertos foi suficiente para fazê-los vomitar, mas o medo os manteve focados. Sem matrizes.
Lit ficou agradavelmente surpreso, não lembrando que a emboscada anterior tinha sido adaptada para uma unidade militar de elite, não para um bando de adolescentes. No entanto, ele não podia relaxar, havia muitas forças de vida por perto e ele não tinha ideia de quem era um verdadeiro e quem estava apenas fingindo. De repente, uma sombra saltou de trás de um monte de lixo para o meio do grupo. Suas roupas sujas e esfarrapadas e alguma maquiagem fizeram o homem parecer um mendigo, mas sua lâmina curva, apontando para a garganta de Irial, contou uma história diferente. Irial. Fria gritou, fazendo suas mãos atrapalharem os sinais necessários para salvá-lo da morte com um piscar oportuno. O brilho verde do aço encantado, um pouco de sangue. Foi tudo o que foi preciso para a cabeça limpamente cortada bater no chão com um baque, rolando no meio do grupo como uma expressão ainda cheia de medo estampado em seu rosto. Eu nunca entendi por que vocês nunca cauterizaram as feridas dos inimigos durante o exame. Nunca há razão para fazer uma bagunça sangrenta. Lit apareceu do nada bem na frente de Irial. Sua mão esquerda estava apertando o pulso direito esmagado do cadáver, enquanto o direito estava aberto e coberto por uma camada de gelo que o fez afiado. A experiência de batalha do grupo de assassinos foi de primeira classe, mas eles não eram bons. Ninguém lhes tinha contado sobre o envolvimento do corpo da rainha, então quando notaram os membros que protegiam as crianças, tinham sido forçados a improvisar. A matriz de teleporte foi um truque de última hora, para trazer o alvo para um lugar isolado que eles estavam familiarizados. Isso implicava que eles não tinham oportunidade de preparar o campo com antecedência, já que seu diretor teve que ficar para trás para lançar a matriz no momento certo. Um homem colocando pedras mágicas no meio da estrada de um dos distritos mais exclusivos de Lorien foi além de suspeito. Os residentes teriam chamado os guardas mais rápido do que se tivessem pintado com sangue a palavra assassinato na parede. Eles não tinham ideia de que seu oponente era o corpo da rainha, caso contrário eles teriam fugido por muito tempo. Com tantos problemas imprevistos a missão já era um desastre, mas conseguiu piorar ainda mais. Assim que se moveram em direção ao alvo, alguns dos anéis de Lit brilharam, liberando várias bolas de fogo apontadas para eles. Eles explodiram ao lado ou acima dos esconderijos dos assassinos, engolindo-os em chamas que teriam sido letais se não fossem suas proteções encantadas. Como diabos ele sabe onde estamos? O líder gritou em seu fone de ouvido de comunicação, tendo ficado temporariamente surdo devido à explosão. É quase como se ele pudesse nos ver. Eu realmente posso, Lit pensou com um sorriso de lobo no rosto. Vamos ver se eles gostam disso. Lit disparou outra rodada de bolas de fogo, desta vez no alto do céu. Oh deuses, por quê? O líder dos assassinos estava à beira das lágrimas. A chave para um trabalho bem feito era ser rápido e passar despercebido. Com tantas bolas de fogo voando ao redor era apenas uma questão de tempo até que os guardas municipais e a associação de magos invadiram o lugar. Eu poderia usar uma pequena ajuda, aqui Lit disse enquanto atirava em quem corria em direção a eles em vez de longe deles. Irial parou de olhar para a cabeça deitada aos seus pés, lembrando quem ele era e quem ele deveria se tornar. Fria, me proteja. Sou claramente o alvo da tentativa. Kila, mantenha as chamas sob controle. Isso pode ser um buraco, mas há pessoas vivendo aqui e eles precisam de nossa proteção. O cérebro dele congelou por uma fração de segundo. Que tipo de conselho ele poderia dar a alguém que se movia mais rápido do que seus olhos podiam ver, capaz de atacar ferozmente como um castigo divino? Eu preciso que me ajudem com o controle de danos, Lit pensou, surpreso com o cuidado de Irial com os moradores. Tanto faz. Quanto mais feitiço eles lançarem, menos pessoas serão capazes de entender quem fez o quê. Você só se concentra naqueles bastardos, eu vou cobrir suas costas. Se havia algo que Irial tinha aprendido com a atitude negativa de Lit, alimentada por sua paranoia desenfreada, era sempre esperar o pior. Assim, Irial começou a evocar as matrizes mais rápidas de seu repertório no caso de algo dar errado.
Menos de 10 segundos se passaram desde a ativação da matriz, e a maioria dos assassinos já estavam mortos ou gravemente feridos. Porra! Se eu deixar um dos meus homens para trás, minha identidade será exposta. As torturas de um policial real podem até fazer você se lembrar de quanto leite você bebeu quando era recém-nascido. Eu só posso matar o meu caminho para fora daqui. O líder pensou. Código preto. Repito. Código preto. Nós afundamos ou nadamos aqui, meninos. Ele gritou no fone de ouvido. Os assassinos restantes rapidamente engoliram todas as poções que tinham, mesmo aqueles com efeitos colaterais perigosos. Enquanto seu líder bravamente atacou para frente, eles fugiram como um só, espalhando-se em todas as direções. Seu único desejo era ver outro dia como homens livres. Nenhuma quantia de dinheiro valeu a vida deles. O líder foi agora capacitado por poções Atorne de alto nível, que o transformaram em um exército de um homem só. Ele facilmente se esquivou da barragem de feitiços de entrada. Para ele, o mundo estava agora se movendo em câmera lenta. Ele nunca se sentiu tão poderoso em toda a sua vida. O primeiro alvo foi o Rugrat, que tinha arruinado sua emboscada. Anos de experiência no campo tinham aprimorado seu instinto. Os outros 3 eram como magos cavalgando nas costas de um dragão. Sua espada não teve chance de alcançá-lo sem matar a besta primeiro. Vendo que sua mana ia ser desperdiçada, Lith interrompeu sua conjuração, projetando em vez disso uma mortalha de magia espiritual que engoliu o assassino e o apertou como um tapete molhado. O líder notou que algo estava tentando contê-lo, mas ele deu de ombros com força total. Porra! Lith pensou. O que quer que esse cara esteja usando, tem efeitos tão semelhantes à magia de fusão que a mana fluindo em seu corpo contrária minha magia espiritual. Hora do plano B, Lith infundiu-se com todos os elementos ao mesmo tempo com magia de fusão. O assassino executou várias façanhas, usando pés para tornar seu verdadeiro alvo imprevisível. Entre os movimentos de alta velocidade e a lacuna abismal na técnica, Lith foi deixado em um canto. Ele ainda era fisicamente superior, mas graças às poções o assassino foi capaz de usar a vantagem vinda de suas habilidades de combate para colocar Lith na defensiva. A espada atingiu Lith várias vezes, perfurando tanto o uniforme quanto sua pele magicamente endurecida. Lith tinha conseguido evitar ou bloquear todas as tentativas destinadas aos seus sinais vitais, mas veio a um preço. Seus braços e pernas estavam cheios de cortes, alguns até profundos o suficiente para sangrar profusamente. Você vê isso, homens? Se ele sangra, podemos matá-lo. A partir de sua curta troca, o líder recuperou parcialmente sua confiança. O Rugrat era um monstro, mas ainda assim um civil destreinado. Agora que ele tinha conseguido impedir o monstrinho de chover a morte de cima, colocando sua vida em risco, seus companheiros de equipe poderiam se juntar com segurança à batalha. Era só uma questão de segundos até que cercassem o Rugrat e o matassem com trabalho em equipe. A qualquer momento agora. O líder parou seus ataques para recuperar o fôlego, dando uma rápida olhada por cima do ombro para verificar a situação. Só então ele percebeu que ninguém viria em seu auxílio. Lith explorou essa pausa para usar o revigoramento, fazendo suas feridas se aproximarem com uma velocidade visível a olho nu e enviando o assassino ainda mais em pânico. Ele imediatamente retomou seu ataque, descobrindo que pouco a pouco o monstro estava se acostumando com seu padrão. Eu ainda preciso de ajuda, aqui. Lith gritou depois de notar a angústia de seu oponente. Uriel esmagou seu cérebro para encontrar uma maneira de ajudá-lo, mas eles estavam se movendo muito rápido. Se atacassem sem um plano, o inimigo poderia explorar seus feitiços transformando Lith em um escudo humano. Seu oponente era aquele com uma linha de visão clara, enquanto seu amigo não sabia de suas ações. O único lado bom era que ele já tinha terminado de colocar a primeira matriz, então ele foi capaz de falar novamente. Killa, ataque ao lado direito de Lith. Freya, o mesmo à esquerda. Lith, avance. Uriel gritou. Porra não. O assassino gemeu. Capítulo 198, Desamparado 2.
A terra ao redor do assassino se transformou em lama, enquanto lanças de gelo, tão grandes quanto um homem, aleatoriamente caiu de cima. Sem espaço para se mover, seu trabalho de pés não passava de uma dança boba. A força tornou-se o fator decisivo. Pelo menos ele já usou todos os seus anéis. Se ele tentar lançar, posso matá-lo em uma fração de segundo. Enquanto estivermos alinhados, seus amigos não podem mirar em mim corretamente. O assassino estava certo, exceto por um detalhe. Lid só tinha usado um anel no ato de abertura, os outros feitiços foram lançados em silêncio com magia verdadeira. A verdadeira magia era silenciosa, mas ainda exigia tempo para a conjuração, então ele guardou os anéis para depois, por precaução. Tudo que ele tinha que fazer era abrir os dedos, liberando os 9 restantes de uma vez. Xingando sua má sorte por conhecer o monstro disfarçado de Rugrat, o assassino esmagou o medalhão que usava no pescoço, ativando seu último item de suporte. Várias barreiras o envolveram, negando a maior parte dos danos. A força dos impactos, porém, era outra questão inteiramente. O assassino foi derrubado até o ponto onde a batalha tinha começado. Uriel ativou sua matriz de videiras da terra, amarrando o corpo do assassino com tendões conjurados dos minerais mais duros do solo, concebidos para serem poderosos o suficiente para manter até mesmo bestas mágicas sob controle. 4 dardos de magia da escuridão o atingiram pela frente, por cima e pelos lados. No momento em que a matriz foi ativada, Lid se agachou, limpando a linha de fogo de seus companheiros de equipe. Vendo quão robusto e engenhoso seu oponente era, eles sabiam que restringi-lo não era suficiente, mas criou uma abertura. Todos decidiram usar a magia da escuridão porque, apesar de lento e caro, era o elemento mais difícil de se defender. Ele atacou diretamente a força vital do inimigo, de modo que uma pele endurecida ou um item magicamente melhorado não oferecia muita proteção a partir dele. A energia escura abalou a força e vitalidade do assassino, transformando os arranhões que ele havia sofrido durante seus confrontos com Lita em feridas abertas e os hematomas em hemorragias internas. Você é um monstro. O assassino amaldiçoou Lit, cuspindo uma boca cheia de sangue das muitas costelas quebradas que agora estavam perfurando seus pulmões devido à escuridão devastando seu corpo. Você mal é um amador. Técnica, experiência, trabalho de pés, você está abaixo de mim em todos os aspectos. Porque fui eu que acabei perdendo. Isso não é justo. Outros 4 dardos de escuridão atingiram o assassino, acabando com sua miséria. Sim, e se meu avô tivesse 3 bolas em vez de 2, ele poderia ter sido um pinball. Lit só respondeu depois de confirmar que a força vital do assassino estava desaparecendo. O que mais me irrita é que ele está certo. Eu realmente preciso me alistar no exército e receber algum treinamento adequado. A maior parte do meu conhecimento sobre artes marciais é apenas sobre combate desarmado. Além do nosso treino, solos, não tenho prática real. Eu precisaria de um mestre para polir minhas habilidades, já que nenhum de nós tem o talento necessário para derivar novas noções do que eu já sei. Sem mencionar como continuo sofrendo por não ter uma arma decente nem treinar no caminho da espada. A prática que tive com Glória durante o primeiro trimestre mal me ensinou a segurar uma arma real. Depois disso, entre os exames, a peste e a magia dimensional, eu mal toquei em uma espada. Despertos e monstros podem usar magia verdadeira como eu. Quando as habilidades mágicas estão no mesmo nível, a técnica de combate e os equipamentos fazem a diferença entre a vida e a morte. Lee pensou. Assim que aprendermos mais sobre forja, poderemos fazer nosso próprio equipamento. Solos assinou com a cabeça. Para o treinamento, porém, não há muito que possamos fazer por enquanto. A academia leva muito tempo. Progresso, não perfeição. Lembra? Lit, você está bem. Seus companheiros pediram em uníssono. Sim, só feridas de leve. Ele estendeu os braços, revelando que, além de pequenos cortes no uniforme, apenas lesões rasas permaneceram. Lita estudou suas reações cuidadosamente. Ele tinha compartilhado com eles parte de seu segredo, mas só agora eles poderiam perceber o escopo de sua revelação.
Eles ainda estavam abalados pela emboscada, para que Lid pudesse ver através deles. Surpresa à parte, Uriel parece estar realmente impressionado. Fria está em conflito entre medo e admiração. Ela provavelmente ânsia por esse tipo de poder, mas ao mesmo tempo ela tem medo que ela possa virar como eu. Kila está além de mim. Lid podia ver algo parecido com dor em sua expressão, mas ela não se machucou. Seus olhos estavam um pouco aguados, mas não havia traços de medo, tornando-a um mistério. O que você vê é compaixão. Solos respondeu enigma para ele. Como você fez isso? Quero dizer, mover-se tão rápido e tomar tão pouco dano. Uriel perguntou. Eu disse que sou mais rápido e mais forte que uma pessoa normal. Também enquanto você estava vacilando eu consumi as poções de aumento. Ele mentiu. Quanto ao dano, devo agradecer aos forjadores que encantaram o uniforme e as lições do professor Trask sobre o uso da primeira magia em combate. Usei muita magia terrestre para desviar a maioria dos golpes de espada. Doeu? Kila perguntou enquanto cuidava dos ferimentos de Lid. Claro que sim, Lid deu sua primeira resposta honesta. Eu posso ser um pouco diferente de vocês, mas eu sinto dor como qualquer outra pessoa. Sinto muito que tenha sofrido tantos ferimentos só para nos proteger. Queria que houvesse mais que eu pudesse fazer. Kila gentilmente limpou o sangue de sua pele antes de se afastar. Uriel agarrou Lid pelos ombros. Sua respiração ainda estava esfarrapada por causa do esforço físico e mental, mas sua voz estava calma. Obrigado por salvar minha vida. Ele então olhou para Fria e Kila também. Obrigado a todos por ficarem comigo, em vez de fugir como os associados deste pobre bastardo. Uriel chutou o cadáver com mais raiva do que piedade. Parecia que ninguém ficaria traumatizado desta vez. Na minha hora mais sombria você permaneceu ao meu lado. Vocês são os melhores amigos que um homem poderia desejar. O corpo da rainha, ninguém se move. Uma voz de repente rugiu. Os 5 membros da unidade desembarcaram no meio do beco, encontrando dificuldades para esconder sua surpresa. O lugar parecia uma zona de guerra. Havia várias marcas de queimaduras nas paredes da casa, lanças de gelo espalhadas por toda parte, uma pequena cratera onde os feitiços contidos nos anéis de Lid haviam colidido contra a barreira. 5 corpos estavam no chão, mas os estudantes estavam sem arranhões. Que porra! Um membro da unidade desabafou, baseando-se em si mesmo, reprovando olhares de seus colegas. Normalmente, o capitão o teria repreendido por sua falta de profissionalismo, mas ele não poderia fazê-lo na frente dos alunos. Sem mencionar que ele tinha expressado os sentimentos de toda a unidade, então o capitão decidiu deixá-lo deslizar. Os soldados protejam o perímetro, depois procurem por sobreviventes. Talvez um deles ainda esteja vivo para interrogatório. O capitão abriu um passo de dobra que leva de volta a associação de magos bem na frente do grupo. Entrem, crianças. Primeiro, preciso levá-los para um lugar seguro. Então você tem que me dizer exatamente o que aconteceu aqui. Não há muito o que explicar, senhor. Tudo graças ao trabalho em equipe. Uriel respondeu. Academia Grifom Branco, escritório do diretor Linjus. Assim que Linjus foi informado sobre a tentativa de assassinato, ele não sabia se ria ou chorava. É pior do que eu pensava, ele explicou à rainha. Ou eu tenho traidores em todos os departamentos, ou é alguém realmente profundo no meu círculo interno. A informação vazada é muito precisa para ser obra de um único funcionário ou de um professor da velha guarda. Mesmo que seja difícil dizer até onde vai o alcance de pessoas como Vastor ou Ruth. Mesmo que eu os mantenha no escuro, nada do que faço parece surpreendi-los. Linjus coçou pensivamente seu cavanhaque. Duvido que o traidor seja um deles. Rainha Silpa balançou a cabeça. Vastor não tem facção fora da sua. Se o reino mergulhar no caos, ele perderia pelo menos metade de suas conexões. Ele prefere morrer do que desperdiçar tantos anos de esforços. Quanto a Rude, no fundo dessa atitude de cabra velha detestável dele, há um verdadeiro servo leal do reino. Cuidado, porém. Se você for ainda mais fundo, você vai encontrar outra cabra velha.
O que realmente me intriga é como alguém que conseguiu se infiltrar na academia a tal nível pode ser burro o suficiente para enviar amadores para matar estudantes do 4º ano. Mesmo jovem, um dragão ainda é um dragão. Talvez ele não seja burro. Ou você sabe de algo que eu não sei. A rainha parecia ser bastante divertida. Não, a investigação ainda está em andamento, mas quão difícil pode ser matar 4 estudantes? Especialmente considerando que 2 em cada 4 permaneceram marcados depois de matar uma única pessoa. Academia Grifão Branco. Em outro lugar, quão difícil pode matar 4 estudantes possivelmente ser? O traidor gritou enquanto destruía seu próprio apartamento. Especialmente considerando que eu dei a esses uma verificação completa de antecedentes em cada um deles. Um soco atingiu uma mesa luxuosa, fazendo com que rachasse quase ao meio. A experiência de batalha de 3 deles equivale a lutar contra a Acne. O último é um psicopata louco que só ataca as bestas fracas e mágicas para ganhar dinheiro rápido. Uma estante foi arrancada da parede e esmagada em pedaços, enquanto os preciosos livros foram pisoteados impiedosamente. Quem teria pensado que a reputação dos Ravagers era apenas uma mentira descarada? Ele disse ofegante. Eles deveriam bater e correr, não deixando rastros para trás. Isto é um desastre. Se eu fosse supersticioso, pensaria que a incompetência de Lucart me azarou. Felizmente, não importa. Ele respirou fundo para se acalmar. Na pior das hipóteses, posso dar ao Lucart parte dos meus fundos para mantê-lo calado. Só preciso de um pouco mais de tempo para colocar as últimas peças no lugar, antes que eu seja capaz de destruir este lugar para suas próprias fundações. De volta à academia, Uriel conseguiu adulterar a história, explicando como sobreviveram à emboscada com pouco dano. Para alcançar seu objetivo, ele teve que reduzir significativamente a contribuição de Lith para a batalha, fazendo um Fria de herói em seu lugar. Ter um cavaleiro mago capaz de movimento instantâneo proficientemente antes do final do 4º ano foi algo tão raro, que até impressionou os membros do corpo da rainha. Muitos deles passaram por treinamento especial no exército para alcançar o mesmo resultado. Menos da metade dos alunos das 6 grandes academias foram capazes de aprender magia dimensional e muito menos normalmente dominariam o feitiço. Ele explicou perfeitamente por que o ataque inicial tinha falhado e como os Ravagers morreram onde eles estavam. Na versão de Irial da história, os 3 haviam dado fogo de cobertura enquanto Fria se movia pelo campo de batalha, usando seus anéis para cortar os inimigos. Sua consciência nervosa e de combate são dignas do nome dos Arnas. O capitão apertou a mão de Fria com olhos cheios de respeito e admiração. Se você decidir servir a coroa, eu vou ter certeza que haverá um lugar reservado para você no corpo da rainha. Suas palavras são muito gentis. Não foi muito fria, estava vermelha de constrangimento, não por causa da mentira, mas porque ela era realmente capaz de fazer tudo o que Uriel tinha dito, se ao menos ela não entrar em pânico. Este é um momento mais humilhante da minha vida, ela pensou. Ser tratado como um herói enquanto tudo que eu podia fazer era ouvir as ordens de Uriel como um fantoche e cobrir pelas costas de Lith. Depois do que passei, ainda estou com casca e nenhuma mordida. Devo dominar a magia dimensional a todo custo, até que eu seja capaz de transformar esta vergonhosa mentira em realidade. Eu não quero me sentir tão indefesa nunca mais. Sinto muito pelo que aconteceu. Assim que os homens do corpo deixaram o escritório, Linjus deu aos seus alunos um pequeno arco. A partir de agora, o professor Trask irá acompanhá-los durante suas rondas. Junto com os corpos da rainha, é claro. Ele é o melhor mago da batalha do Grifão Branco. Com o corpo te observando à distância e ele ao seu lado, seria preciso um desastre natural para prejudicá-lo. Continua no próximo vídeo.